Oi, gente, tudo bem? Tava aqui pensando, porque me perguntaram: Fernanda, essas frases motivacionais, elas realmente funcionam? Durante muito tempo, eu pensando sobre isso, lendo sobre isso, eu cheguei numa conclusão. Que as frases motivacionais, elas são importantes, mas elas são apenas uma ferramenta para que você se modifique e aí sim a gente consegue resolver os problemas que a gente tem vontade de resolver na vida, independente da área da vida que você queira resolver. Então, eu acredito que as frases motivacionais, aquela que você pode fazer de manhã quando você acorda, eu sou linda, eu tenho saúde, eu sou rica. Qualquer frase que você repita sempre, né, que eles falam que são frases motivacionais, e que você faz isso todo dia de manhã no seu espelho, não quer dizer que você falando ou você repetindo tantas vezes ou 3 vezes, ou tem tanta coisa, né, gente, 3 de 33, ixi, tem milhares de técnicas que eles falam por aí, que são as técnicas. Eu acredito que é apenas uma ferramenta para que você realmente mude internamente e aí realmente pode fazer diferença no seu dia a dia, no seu caminhar, né? Porque aquela frase de tanto você repetir, de tanto você se olhar, aquilo vai enraizando dentro de você, né? Porque eu também cheguei à conclusão que muita coisa da nossa vida são coisas que a gente coloca dentro da gente de tanto a gente fazer ou de tanto a gente pensar da mesma maneira. Então aquilo ali vai sendo criando dentro de nós uma crença, né? Que se eu fizer, porque desde pequena eu faço isso, desde pequena eu faço aquilo. E aí aquilo ali vai nos modificando. Então, esse fato de a gente ficar repetindo sempre a mesma frase, de a gente se olhar e fazer diferente, sim, ela é uma ferramenta extremamente importante. E acredito que seja uma ferramenta que realmente muda o nosso caminhar, né? Eu falo hoje especificamente dessas frases motivacionais porque foi o que me perguntaram, né? Então, sim, eu acredito que as frases motivacionais são uma ferramenta para a mudança nossa interna, tá? Para uma mudança de direção, para uma mudança de caminho, né? Então, sim, o fato de você estar toda hora ali repetindo todo dia, porque a minha vida é muito boa, porque eu tenho saúde, porque realmente eu consigo andar, consigo enxergar. Qualquer linha que você queira, eu acredito que com constância, sim, ela muda a nossa maneira de enxergar a vida. Ela muda, sim, o nosso jeito de caminhar o nosso próprio caminho. Então, eu acho válido, realmente acho muito válido, porque não deixa de ser até uma mudança de crença interna, né? Porque no começo, quando você fala as frases, aquilo não soa verdadeiro. Aquilo não soa, que não é uma frase com uma repetição que você mudou. Mudei, né? Não, aquilo vai se tornando aos poucos, dia a dia, você começa, não é que aquilo não é que aquilo é um pouco de verdade, não é que aquilo ali me fez ter um pouco mais de bom humor, não é que aquilo ali me fez enxergar um pouco mais de esperança. Então, sim, eu sou a favor da repetição de frases motivacionais que você mesmo possa montar. Não precisa ser frases motivacionais prontas, que alguém falou, que alguém... Você pode até falar, não tem problema nenhum. Mas alguma coisa que você se olhe e repita. E isso também eu acho muito importante. Eu acho que o fato de uma repetição de frase e sendo na frente do espelho, ele tem uma mudança diferenciada. Não sei se uma mudança mais rápida ou uma mudança mais verdadeira, sabe? Porque você tá olhando para si mesmo, no qual é difícil a gente às vezes se olhar para si, né, de uma maneira que não é só olhando no espelho só para arrumar o cabelo, ou para ver o brinco, ou para ver alguma coisa, mas uma mudança, um olhar, desculpa, parece que é mais interno, né, quando você se olha assim no espelho
ver você mesmo falando, ver você mesmo conversando consigo mesmo, é diferente, é diferente. Não sei se vocês já testaram ou não isso, mas quando eu faço, eu me olho diferente e falo, nossa, né, essa sou eu, é assim que eu me identifico, sabe? E então, durante toda essa minha jornada de estudar sobre o que eu sou capaz, da minha mente é capaz, né, de modificar, o que ela pode interferir na minha vida, enfim, nesse assunto, né, eu cheguei à conclusão que as frases motivacionais, elas têm o seu peso, mas como ferramenta, não como salvadoras. E eu acho que elas têm funcionalidade, sabe? Eu acho que ajuda, eu acho que mantém você mais equilibrado, eu acho que te mantém mais sereno, sabe? O fato de você acordar, eu acredito sim, essa aqui também é um jeito meu, que às vezes pode ser diferente pra você, mas assim, sabe? Você ir no espelho sozinho, sabe? Pra gente não ter vergonha com os outros, ir sozinho e se olhar e falar algumas frases que ali que te direcionam pelo seu objetivo, tem um peso, tem uma mudança, né? De você ser constante, de você sempre comunicar a si mesma e falar todos os dias, todos os dias. Não precisa ser no mesmo horário, não precisa ser da mesma maneira, né? Mas vá se comunicando, né? Se autocomunicando, falando do que você realmente é capaz, do que sua vida tem, do que você quer para sua vida, sabe? Em qualquer área, eu acho que tem o seu valor. Tente por um tempo. Eu não sou dessas que falam, precisa de 3 dias, 3 anos, 3 meses, enfim. Tente, veja onde você consegue mudar, vê se isso funciona para você, né? Porque tem gente que não vai nas frases, tem gente que faz outro caminho para se modificar, tem gente que não precisa se olhar no espelho e falar frase, tem gente que faz uma oração e ali vai mudando, tem gente que se apega, tem gente que escuta sempre a mesma música, tem gente que escuta mantra e faz com que você vá se modificando aos poucos, porque no fundo a gente tem a tendência a nos modificar, sempre o melhor, né? A gente tem no fundo a tendência a querer sempre ser melhor, a modificar como ser humano, né? Atingir os nossos objetivos de vida, seja materiais ou não, né? Cada um segue a sua linha, cada um segue o seu caminho. Eu só vim aqui falar sobre a minha reflexão sobre as frases motivacionais, que eu acredito que não precisam ser as prontas, você pode inventar a sua frase motivacional, crie um hábito, uma maneira de falar essas frases e tente. E eu acredito que elas não são a solução, elas são apenas ferramentas para mudança interna, tá? Tente você vai ver se isso funciona com você. Mas tente, porque isso pode ser que você enxergue uma outra pessoa, que você enxergue uma pessoa com vontade de mudar e com uma pessoa que tenha mais esperança para seguir o seu caminho. Tá bom, gente? Beijos!